Glória a Deus, meus amados, que o Senhor Jesus visite você aí na sua casa agora com poder, com graça. Vamos falar de Êxodo capítulo 28. Êxodo 28, meus irmãos, fala a respeito da escolha dos sumos sacerdotes e bonito que começa a falar da vestimenta, da farda que eles iriam usar. A Bíblia fala: depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão, seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para que me administrem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E farás vestes santas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Aquelas vestimentas que seriam feitas para os nossos irmãos Arão, Nadab e Abiú, diz a palavra que elas serviriam para glória e para ornamento. A verdade é que essas vestes, elas tinham todo um significado espiritual. Você sabe que hoje, irmão, quando você vê uma pessoa com uma farda, você sabe que aquela farda, aquela vestimenta tem um propósito. Se eu estiver com roupas normais de um civil na rua, e eu levantar a mão para você e disser pare, você não vai parar. Mas se você me vê vestido, ornamentado como um policial, usando uma farda que representa a polícia militar, certamente você vai parar. Então a farda, ela tem um significado, ela representa algo. Hoje, irmão, mais do que a farda física, nós trazemos em nós uma veste espiritual, vestes limpas, lavadas no sangue do Cordeiro, que representam santidade. Você fisicamente não as vê, mas o espiritual, quando Satanás olha para você, ele vê que você tem vestes lavadas no sangue de Jesus. Ele vê que você tem vestes de louvor, de adoração, de autoridade que Deus conferiu a você. Bom, continuemos aqui. O versículo 4 diz: estas, pois, são as vestes que farão: um peitoral, um éfode e um manto, e uma túnica bordada, e uma mitra e um cinto. Farão, pois, vestes santas a Arão, teu irmão, e aos seus filhos, para que administrem o ofício sacerdotal. Bom, irmãos, essa vestimenta, então, ela era composta pelas seguintes partes: o peitoral, um éfode, um manto, uma túnica e uma mitra, né? E também o cinto. Cada uma dessas partes aqui da roupa do sacerdote tinha um propósito. No peitoral, o sacerdote ele trazia pedras, na verdade 12 pedras preciosas, que simbolizavam o nome das tribos de Israel. O sacerdote ele representava um intercessor do povo, aquele que levaria o povo diante de Deus, ou seja, ele representava aquilo que o Senhor Jesus depois faria. É claro que o sacerdote era um homem pecador, um homem falho como eu e você. Já o Senhor Jesus é o sumo sacerdote que não tem pecado. Mas assim como o sacerdote, nas vestes dele, o tempo todo ele carregava aquelas pedras que representavam o povo, e também você verá que nas vestes dele haviam 2 pedras que tinham o nome das tribos de Israel gravadas, simbolizava que o tempo todo ele levava o povo. Irmão, hoje o Senhor Jesus o tempo todo carrega consigo a mim e a você com ele. Nós estamos o tempo todo nas mãos dele, no coração dele. Olha que bonito. Mas tem outras coisas aqui. O nosso tempo é um pouco curto para explicar o significado de cada uma dessas coisas. Eu queria falar rapidamente de mais 2 coisas que são importantes aqui. No versículo 30, a Bíblia vai falar sobre o Urim e o Tumim. Diz assim: também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. O Urim e o Tumim, existem hoje algumas dúvidas sobre o que realmente seria, mas o entendimento mais aceito é que eram 2 pedras, e essas 2 pedras elas serviam para que fosse compreendido qual era a vontade de Deus. Elas seriam jogadas, né, tiradas do peito do sacerdote, colocadas como se fosse lançar sorte. Se as 2 combinassem o sim seria a resposta de Deus. Se não, o não seria a resposta de Deus.
E às vezes elas não combinavam uma resposta, porque Deus talvez não quisesse responder. Nós vemos um caso na Bíblia, que é o caso de Saul, que a Bíblia diz que quando foi consultar ao Senhor, Deus não falou com ele nem por profetas, nem por Urim e Tumim. E nós vemos o caso de Davi, que consultou a Deus se ele deveria perseguir as tropas que atacaram a cidade de Ziclag, da qual ele era governador, e Deus diz, vai. E Deus falou com ele pelo éfode, ou seja, pelo Urim e pelo Tumim. Hoje, nós também sempre devemos esperar a resposta de Deus para tomar quaisquer decisões que precisemos. A última parte das vestes do sacerdote sobre as quais eu queria falar com você é sobre a mitra que ia na sua cabeça. Nessa mitra e na sua vestimenta havia a seguinte frase: santo ao Senhor, santidade ao Senhor, ou exclusivo do Senhor. Irmão, que aonde você for, essa seja a sua marca, que você pertence a Deus, que você é exclusivo do Senhor. Eu oro para que todos que vão receber essa mensagem sejam abençoados, que você tenha vestes santas e espirituais e que você saiba entender a vontade de Deus e que você sempre tenha essa marca de que você é exclusivo de Jesus. Eu te abençoo, você que vai receber essa palavra, seja fortalecido em Deus, em nome de Jesus.